Olá, meu amado, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Esta mensagem, ela está sendo gravada exatamente às 0h05. Quer dizer, estamos virando um dia sobre o outro dia. Começa então, dá-se início à madrugada. E eu espero que esta mensagem, nesta vigília, possa alcançar você aonde você estiver. Eu quero que Deus possa falar sobre algo muito importante, que é o lado de dentro. Como é que você se encontra do lado de dentro? Não só você, mas a mim e a todos os que estão aqui no nome de Jesus. Boa noite, guerreiros de Cristo. Em nome de... Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Diga comigo: Senhor Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de falar conosco nesta noite. Abre os nossos olhos, conceda-nos entendimento. Usa o teu servo por inspiração e por revelação da tua palavra, que ele seja instrumento do Senhor para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. E aplauda Jesus então. O título da mensagem é muito simples o título da mensagem: ruim por fora, bem por dentro. Você pode repetir comigo? Ruim por fora, bem por dentro. Eu vou contar até 3, gostaria que você pudesse repetir em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Ruim por fora, bem por dentro. De novo, ruim por fora, bem por dentro. Aqui no livro de Lucas, capítulo de número 23, nós vamos lermos 2 versículos somente. Nós vamos lermos o versículo de número 33 e o versículo de número 34. Até porque então, esta passagem por todos nós é por demais conhecida. Esses 2 versículos é o suficiente em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Assim diz as Sagradas Escrituras: e quando chegou ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Vou ler de novo. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. A pergunta que eu faço é: quem foi que crucificaram ali naquele lugar? Não, está fraco. Quem foi que crucificaram ali naquele lugar? Então foi Jesus de Nazaré que foi crucificado ali naquele lugar. Amém? E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então a Bíblia diz que o crucificaram ali naquele lugar. E a Bíblia diz que colocaram 2 vizinhos, um do lado da direita e outro do lado da esquerda. E aí ele continua, versículo 34. Dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Eu gostaria que agora você pudesse ler comigo. Eu vou falando, você vai repetindo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos lá. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: eles são maus, perversos. Amém? Era isso que ele dizia? Não, não era isso que ele dizia. O que ele dizia? Pai, perdoai-lhes, porque eu estou muito ruim, estou muito mal. Amém? Também não, meu Pai do céu. Então vamos lá. E dizia Jesus: Pai,
perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, ruim por fora, bem por dentro. Eu não sei se já chegou a acontecer com você, e comigo já aconteceu várias vezes. O que, pastor? Já várias vezes aconteceu comigo de eu observar a vida de algumas pessoas, como elas conseguem passar por determinadas situações que até parece que não estão passando por nada. E você coça assim a cabeça e você se pergunta: meu Deus, de onde é que essa criatura tira tanta força? De onde é que essa criatura tira tanto ânimo? De onde é que essa criatura tira tanta garra? Meu Deus, como isso já aconteceu comigo. De eu observar no bom sentido vida de algumas pessoas e dizer assim: nossa, eu queria ser exatamente assim. Nossa, e como eu gostaria de ser. E eu mesmo sabendo que a vida daquela pessoa não estava boa coisa nenhuma, que haviam lutas, haviam dificuldades, haviam problemas, haviam barreiras, haviam obstáculos. E quando eu olhava para essas pessoas, eu dizia: Jesus, não é possível uma coisa dessa não. Porque de princípio eu as esperava chorando. De princípio eu as esperava cabisbaixo, abatidos, tristes. Meu Deus, se eu for enumerar aqui, nós poderíamos ficarmos em exemplos e exemplos de pessoas que Deus me traz aqui a lembrança. Talvez no seu caso a sua mãe. Talvez você tenha uma forte admiração pela sua mãe. Talvez você olha para a sua mãe e você se pergunta: meu Deus, de onde é que essa mulher tira tanta força? Porque você sabe o que ela está passando. Você sabe pelo que ela já passou. E você olha para sua mãe e você diz assim: nossa, como eu queria ser como a minha mãe. Como eu gostaria de ser como ela. E aquilo te traz uma admiração. E aquilo traz para você, sabe, aquela satisfação, aquele prazer, aquela alegria de você acreditar que se ela pode, você também pode. De repente seja o seu pai. De repente você olha assim para o seu pai e você diz: nossa, olha, não sei o que é isso não, mas meu pai parece que não se curva diante da luta, parece que não se curva diante da batalha, é como se não estivesse passando por nada. E você sabe das lutas que está passando, das dificuldades que estão batendo a porta. E você olha para o seu pai e você diz: nossa, eu queria ser exatamente como ele. Talvez é um irmão seu, irmão de sangue. Talvez você tenha um irmão que é aquele irmão que leva tudo, quer dizer, que suporta tudo. É aquele irmão que apanha, que apanha, que apanha, que apanha. E você olha para o seu irmão e você não vê ele pelos cantos, chorando, abatido, desmotivado, desencorajado. E você diz assim: nossa, como eu gostaria de ser como o meu irmão. E você olha para ele e você diz que não há motivos para ele estar naquele momento como ele está. Que não há motivo para ele estar feliz, não há motivo para ele estar alegre, não há motivo para ele estar aí sorridente, como você vê. E às vezes você até já chegou para esses e disse: ei, vem cá, me diz uma coisa, você é de carne e osso mesmo, é? Você é de carne e osso? Porque eu não entendo, como é que pode uma coisa dessa? Eu passo por coisas menos do que você está passando, me abato, me entristeço, me desmotivo, me desencorajo, perco a paciência, quero jogar tudo para cima, já penso em desistir. E eu olho para você passando pelo momento que você está passando, as lutas que você está enfrentando, e parece que não é contigo, parece que não é com você. E aí você fica meio que, sabe, coçando a cabeça, tentando entender o mistério. Você fica tentando entender, sabe, você fica perdido, né? De repente, quem sabe, seja uma irmã sua, irmã de sangue. De repente a sua irmã é aquela irmã que você sabe das lutas que ela passa, das afrontas que ela passa, das dificuldades que ela passa. E você olha para ela e você olha com um olhar de admiração. Porque você pensa dentro de você mesmo o seguinte: se eu passar pela metade da metade que a minha irmã passa, ou que já passou, eu já talvez tivesse tirado até a minha vida. Eu já tinha jogado era tudo para cima.
Eu já tinha desistido, acho que milésima de vezes, eu já tinha jogado tudo para cima, já tinha desistido, já tinha perdido as estribeiras, já tinha brigado, já tinha discutido, já tinha falado um bocado de coisa. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Será que a minha irmã é desse mundo mesmo? E talvez você até admira por conta disso. Talvez você até admira por conta disso. Por quê? Porque quando você olha para o lado de fora, você não vê motivos para que aquela pessoa esteja tão bem como ela está, tão bem como ele está. Então você olha e você diz: nossa, como pode, hein? Como eu queria ser exatamente assim, como eu queria ser como a minha mãe, como eu queria ser como o meu pai, como eu queria ser como a minha irmã, como eu queria ser como o meu irmão. Nossa, como eu gostaria de ser. Talvez até mesmo a sua esposa. Talvez você olha para a sua esposa e você sabe do que está acontecendo dentro de casa, e você é o marido, e você olha para ela, você olha com um olhar de admiração, porque na situação que você está passando, o momento difícil que você está atravessando, e eu não estou falando de relacionamento em relação a casal, não, estou falando de lutas externas, e você olha então ali para sua esposa, e ela está naquela calmaria, naquela paz, naquela tranquilidade, sabe? Que você fica: meu Deus, não pode uma coisa dessa. E você às vezes até tem vergonha. Às vezes você tem até vergonha de abrir a boca e perguntar: me diz uma coisa, tu não está vendo o que é que está acontecendo aqui em casa, não? Tu não está vendo a luta que nós estamos atravessando, não? Tu não está vendo as dificuldades que nós estamos passando, não? E você fica até com vergonha, sabe, de comentar, de falar alguma coisa. Por quê? Porque quando você olha para a sua esposa, ela está lá firme, segura, sorridente, tranquila, numa boa, e você então fica meio que, sabe, meu Deus do céu, talvez seja o seu marido. Talvez você olhe para o seu marido e você sabe que o momento financeiro, você sabe que o momento que está passando a casa, a família e tudo mais, não é para ele estar como ele está. Porque você sabe que o momento está difícil, o momento não está fácil. E você olha para o seu marido, está lá, ele numa boa, tranquilo, sossegado, dorme a noite toda e ainda ronca. E você olha assim, meu Deus, como é que uma criatura dessa dorme a noite toda e ainda ronca, desse jeito? Eu que tenho que estar tomando remédio para ver se consigo dormir, ainda tomo, ainda dá efeito contrário, nem dormir eu consigo, eu fico madrugando e madrugando, celular, Netflix, série, fico indo na geladeira, como tudo que está lá, depois que eu terminei tudo que tinha dentro da geladeira, agora eu vou ter que passar o resto da noite enchendo a barriga de água, e está lá aquele homem, meu pai do céu, olha lá, dormindo, roncando, meu Deus, deixa eu ver se ele, não, ele não pode estar vivo, não é possível uma coisa dessa, meu pai do céu. E talvez você olhe para o seu marido e você diz: não pode uma coisa dessa, porque eu não espero, não tem como é que ele está, né? Não pode, numa calma dessa, numa paz dessa, numa tranquilidade dessa. Talvez você está sentado do lado dessa pessoa aí agora. Talvez você está sentado do lado dessa pessoa agora. E você sabe, porque melhor do que ninguém, você sabe. E você olha então para essa pessoa e você diz: meu pai do céu. E você sabe, você admira essa pessoa. E admira, não é porque ela é perfeita, não. Não é porque ele é perfeito também, não. Você não o admira porque ele é perfeito, você não a admira porque é perfeita, não. Você admira pela forma com que ela se posiciona, pela maneira com que ele se posiciona, pela forma com que ele tem a se comportar diante da situação. Diante da situação. Você fica: Jesus de Nazaré, como é que pode uma coisa dessa? Pois é. Mas por outro lado, talvez você até diga assim: meu pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, me perdoe, mas eu sou diferente disso. Eu, na verdade, basta só uma gota d'água para o meu copo transbordar. Eu perco logo a paciência, eu brigo, eu grito, eu choro. Olha, o senhor não tem ideia do que eu faço. O senhor não tem ideia.
Só para o senhor ter uma ideia, se começar um surto de gripe lá na outra esquina, eu já estou aqui dentro, já nervosa, aflita, meu Deus do céu, me ajuda, Jesus, não deixa nada acontecer nessa casa, meu Deus, o senhor tem que guardar, resguardar, proteger e defender, Jesus de Nazaré. Quer dizer, o senhor tem ideia como é que eu fico? Eu fico, sabe, neurótico, eu fico uma pessoa neurótica, eu fico nervoso, eu fico nervosa, me bate aquela ansiedade, me bate aquela ânsia, eu já perco logo o sono, eu já quero logo comer não só o que está dentro da geladeira, mas a geladeira também completa. Na verdade, eu nem fome mais sinto, eu não tenho nem fome, eu fico num sistema nervoso, eu fico numa aflição tão grande, que o senhor não tem ideia. Meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, eu clamo a Jesus, mas não é nem mais por fé, é por medo. Não é nem mais por fé, é por medo mesmo. E eu fico, sabe, numa situação que eu fico como quem não tem chão para pisar. Só para o senhor ter uma ideia na situação que eu fico. E outra coisa, e se eu tiver naquele meu período se tratando de mulher, meu pastor, eu passando pela luta que eu estou passando, acabou-se. Acabou. Olha, meu pastor, o senhor não tem ideia. Basta dizer assim, quer seja como for, com tom alto ou tom baixo, para mim não importa. Eu parto para cima, eu brigo, eu esculhambo, eu xingo, não olho para mim, não quero saber. Estou gorda, estou magra, estou retângula, estou alta demais, estou baixa demais. Olha essas roupas aqui, já não dá mais em mim. O senhor não tem ideia. Olha, o senhor não tem ideia. Eu perco as estribeiras. Talvez não seja em relação ao homem esse período, mas seja talvez de repente outras situações semelhantes. Mas o que é interessante, você sabe o que é que nós admiramos pessoas que no meio das dificuldades elas têm a se portar numa situação que você fica de boca aberta, porque é como que se aquela pessoa fosse do outro mundo, como se essa pessoa não fosse daqui. O bem da verdade, você sabe o que é que o que é mais importante não é o lado de fora, é o lado de dentro. Dá para você dizer isso para o seu irmão? O mais importante não é o lado de fora, é o lado de dentro. E a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você nessa noite é muito simples: como é que você está do lado de dentro? Como é que você está do lado de dentro? Como é que está você por dentro? Porque eu sei como é que você está por fora. Eu estou te vendo aqui, eu estou lhe vendo aqui, mas como é que você está do lado de dentro? Porque essa calmaria, sabe, tudo isso não é nada mais, nada menos do que um reflexo do lado de fora. Mas o que você coloca do lado de fora é um reflexo de como você está do lado de dentro. E como é que você está do lado de dentro? Tá, pastor? Do lado de dentro eu estou que se cair agora mesmo, um alfinete aqui, é capaz de eu já começar, o senhor não tem ideia. E tão interessante nós trabalharmos nessa área na nossa vida, por quê? Porque na verdade muitos estão se perdendo do lado de dentro. Muitos estão se perdendo do lado de dentro. Mesmo não estão perdendo a sua fé, não estão perdendo a sua confiança em Deus, mas infelizmente por conta de atitudes e comportamentos, dos quais são importantíssimos nos campos de batalha da vida, estamos perdendo batalhas que eram para estarmos vencendo. E tão interessante isso, né? Porque como é que você está do lado de dentro? A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que pelo lado de fora não estavam nada bem, porém pelo lado de dentro estavam muito bem. Então se eu for enumerar exemplos na Bíblia, nossa, nós iríamos passarmos o resto da madrugada. Então vamos vermos algumas pessoas que do lado de fora não estavam bem, nada bem, mas do lado de dentro estavam muito bem. Por exemplo, José do Egito. Dá para você repetir comigo? José do Egito. Ele não era do Egito, mas ganhou esse título José do Egito pelo que ele fez nas terras do Egito. Primeiro, José do Egito, que mesmo longe de casa, escravo, foi o único capaz de administrar o Egito em tempos de fome. Para pensar, pensa comigo. Rapaz, o negócio está pegando. Vai vir aí 7 anos de escassez, 7 anos de seca. Vai ter pessoas que vão morrer de fome, crianças morrerão de fome, mulheres morrerão de fome. A coisa está séria. E agora, de repente, ele é escravo, longe de casa,
que podia muito bem estar pior do que qualquer outro que estivesse ali, ele vai chegar diante de Faraó, e ele mesmo vai se autopromover, vai passar para Faraó uma visão de administração, e ainda ele mesmo vai se candidatar. Ele mesmo vai dizer, e mediante essa situação aí, mediante esses 7 anos de escassez, esses 7 anos de seca, procura alguém que tenha estabilidade, que seja alguém realmente que o Senhor possa confiar, que saiba lidar com essas dificuldades. A Bíblia diz que Faraó olha para ele e diz, bem, o bem da verdade é que sabemos que não há um só homem no Egito, ou no grande Egito, que possa ocupar esse cargo além de ti. Dá para você parar para imaginar? Pensa comigo. Ele que era para estar arrancando os cabelos, ele que era para estar ali comendo as unhas, ele que era para estar completamente, totalmente desestabilizado, ele vai passar para a segurança para Faraó, e ele vai dizer, Faraó, o senhor é Faraó, mas até o senhor não tem condição alguma de administrar. Agora eu tenho, eu posso, eu consigo, e nós sabemos o que vai acontecer. Em outras palavras, ele vai assumir um cargo que seria por responsabilidade de Faraó, mas Faraó está desestabilizado. Faraó, emocionalmente falando, pelo lado de dentro, está perdido, ele não sabe o que faz, e agora o que é que nós vamos fazer? Porque durante 7 anos de abundância, qualquer um sabe, tudo bem, mas 7 anos de escassez, o que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer? Todo mundo vai morrer de fome, parece que eu já estou vendo, até eu vou morrer também. Não, calma, não é por aí não, tenha paciência, ninguém vai morrer de fome aqui não. Me coloca no lugar, eu estou muito bem por dentro, pode ser que por fora o Senhor me veja como escravo, pode ser que por fora o Senhor me veja como rejeitado pelos da minha casa, pode ser que por fora o Senhor me veja totalmente assim, mas pelo lado de dentro, pensa no administrador, pensa num camarada capaz de fazer a coisa acontecer. Talvez você seja também, e possa ser um José do Egito, em que na vida financeira a coisa está pegando, o marido só sabe abrir a boca para contar derrota, ou de repente a esposa só sabe abrir a boca para contar fracasso. E você está nessa estabilidade dentro de você, você está ciente do que está acontecendo, como ciente estava José do Egito, mas você passa aquela paz, você passa aquela palavra profética, você passa aquela palavra de fé, você passa aquela palavra de ânimo, e você vai dizer exatamente como disse José, calma, aquietem vocês o coração de vocês, e deixa a coisa comigo, porque a coisa vai dar certo. Então você passa aquela estabilidade, você passa aquela confiança. José do Egito. José do Egito. Outro exemplo, uma jovem na casa de Naamã. Uma jovem na casa de Naamã. Naamã, o leproso, o doente, o enfermo. Alguém que aos olhos humanos, por ser uma lepra, estava amaldiçoado. A Bíblia diz que mesmo longe de casa, sendo escrava, se via tão bem que falava e dava testemunho de um Deus que podia curar ao seu Senhor. Para pensar, a Bíblia diz que ela foi levada escrava, não foi para a casa de Naamã porque ela queria ir, ela foi obrigada a ir, agora ela vai estar servindo a um homem que ela sabia que adorava outros deuses, está sendo obrigada a estar ali naquela casa como empregada, sem direito a ganhar absolutamente nada, a não ser uma simples roupa, um prato de comida e um lugar para dormir. Podia estar revoltada, triste, abatida, chateada, murmurando, reclamando, praguejando, fazendo tudo. Mas de repente a Bíblia diz que o que é que ela vai fazer? Vai dar testemunho de um Deus que podia muito bem curar o seu Senhor daquela enfermidade. Vem comigo, para pensar. Você está lá no seu trabalho, você sabe que a pessoa está doente, a pessoa está abatida, a pessoa está nervosa, e aí de repente você está lá, você é perseguido pela pessoa, maltratado pela pessoa, judiado pela pessoa, a pessoa quer ver você sair dali, quer te colocar para fora da empresa, quer puxar o teu tapete, a pessoa espera que você venha se desestabilizar emocionalmente, psicologicamente.
E aí você chega para a pessoa e diz: ei, eu conheço um Deus que se você aceitar com que eu ore por você, ou que os meus pastores orem por você, Deus vai te curar. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: mas espera ainda, eu estou sendo mal para ti, fazendo tudo que é para te prejudicar, e você vai me dar testemunho de um Deus que pode me ajudar, que pode me curar. Ao invés de você me pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal que eu te faço com o bem. A pessoa vai olhar para você, ela vai dizer: mas espera ainda, essa pessoa é de carne mesmo? Não, deixa eu ver aqui. Não pode ser de carne. Dá para você imaginar? Pois é. Pois essa jovem na casa de Naamã, o leproso, vai dizer à sua senhora e dizer ao seu senhor que havia um Deus. E é como se ela dissesse: eu conheço o endereço, sei quem é esse Deus, sei o que esse Deus pode fazer, e tem mais, eu sei que não há enfermidade que ele não possa curar. Dá para você imaginar? Quando era para ela estar triste, abatida, desmotivada, rancorosa, magoada, chateada, nossa, rangendo os dentes. Quando era para ela estar dizendo assim: eu quero que se exploda, eu quero que morra. Vocês foram lá, me tiraram da minha família, me tiraram da minha casa, me tiraram de perto dos meus pais, me trouxeram como escrava, estou trabalhando feito uma burra aqui dentro. Eu quero é que morra, eu quero que você se acabe. Ela podia muito bem fazer isso. Não. Só que, humanamente falando, por fora, ela estava tudo isso aí, mas por dentro, ela estava muito bem, obrigado. Por dentro ela estava cheia de Deus. Por dentro ela podia dizer: ei, lá em Samaria tem um homem de Deus. E esse homem de Deus que serve a Deus, a esse Deus a quem eu sirvo, que não é porque eu estou nessa condição que ele me abandonou, não é porque eu estou nessa situação que ele me largou, não é porque eu estou passando pelo que eu estou passando que ele virou as costas para mim, não, porque ele está comigo aqui, e ele me pôs aqui para te ajudar. E este homem de Deus está lá em Samaria, e se fores até ele orará ao Senhor, e você será limpo e curado dessa lepra. Olha que coisa forte, meu irmão. Você quer ver outro exemplo? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que mesmo diante de uma ameaça de uma fornalha, dava testemunho que nada saía do controle de Deus. Nabucodonosor, muito obrigado, fez uma estátua para adorar, para ser glorificada, para ser exaltada, para ser engrandecida e magnificada. E ele está dizendo: quando se tocar aqui a harpa, o trombone, o saltério, o tamborim, todos se prostrarão, todos se curvarão e dirão: Nabucodonosor é o Senhor. Todos se curvaram, todos se prostraram, todos. Porém ficou 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que esse Sadraque, Mesaque e Abidnego, você deve se lembrar que eles foram levados cativos para a Babilônia. Porque quando Nabucodonosor adentrou dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que ele levou todos os principais para serem escravos ali. E eles estão ali na condição de escravo, sem ter direito a nada a não ser obedecer a ordem do rei. E eles estão numa situação entre obedecer a Deus ou obedecer ao rei e se curvar diante da imagem. E o que é interessante, você sabe o que é que no momento em que se toca todos os tipos de instrumento, eles 3 permanecem de pé. E a Bíblia diz que a ameaça agora é esta: quem não se prostrar, quem não se curvar, vai ser lançado dentro das fornalhas de fogo ardente. Dá para você imaginar? Porém a Bíblia diz que Nabucodonosor mais uma vez manda com que se toque todos os instrumentos de novo, porque talvez eles não ouviram, talvez eles não escutaram. Então toca de novo. Tocaram e eles permaneceram de pé. Nabucodonosor então chegou até eles e disse: não temes vocês que eu possa lançá-los na fornalha de fogo ardente? Nossa, isso dá para estremecer qualquer um do lado de dentro. Mas só que a questão aqui, meu irmão, tudo que estava se passando é do lado de fora, não é do lado de dentro, porque o inimigo ele pode criar situações do lado de fora, mas quem vai por fim decidir o que vai sentir pelo lado de dentro é você.
O inimigo pode criar situações, dificuldades, problemas, barreiras, discussões, contenda, inimizade, porfia, ciúme, inveja, tudo que você possa imaginar. Ele pode preparar o cenário, o circo, mas por final, quem vai determinar o que você vai sentir do lado de dentro é você. Deus não deu esse poder ao diabo. E agora a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, em uma só voz, olha para Nabucodonosor e diz: ó Nabucodonosor, bem sabes tu que servimos ao único Deus, e se Ele quiser, nos poupará. Senão, certamente morreremos, mas não nos prostraremos diante da tua imagem. Como pode um homem como esses aqui, estão tão bem do lado de dentro, que eles estão dizendo o seguinte: Nabucodonosor, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz, tu não vai além do que Deus permitir. Se Deus quiser que a gente morra naquela fornalha, a gente morre. Não é por questão de que tu vai nos poupar ou deixar de poupar, ou porque vamos nos curvar ou deixar de se curvar, não. Porque se Deus quiser nos poupar, nos poupa lá dentro. E se Ele quiser nos poupar, Ele nos poupa aqui fora. Mas nós não vamos nos prostrarmos pelo lado de dentro, coisa nenhuma. E a Bíblia diz então que manda acender 7 vezes mais. E está indo Sadraque, Mesaque e Abednego, amarraram e manietaram. Vamos lançar. Os que estão mais próximos logo morrem, mas lançam Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando olham lá para dentro, você sabe da história. A Bíblia diz que não eram 3, eram 4 homens. E Nabucodonosor vai dizer: nossa, espera ainda, não foram 3 que nós lançamos, mas eis que eu vejo que são 4. E eu vejo que tem um que tem, olha, espera ainda, parece com o filho do homem. Ei, você quer que Deus entre contigo nessa fornalha que você está vivendo? Você quer que Deus mude essa situação que você está passando financeira? Você quer que Deus contorne esse momento de enfermidade? Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, não permita que acontecimentos externos determine o que você tem que sentir do lado de dentro. Porque enquanto do lado de fora o pau pode estar quebrando, pode ser de onde quer que venha, pode ser quem é que tenha falado, pode ser quem é que tenha dito, pode ser quem é que não creia, não importa. O que importa é você. Dá uma sacudida nesse irmão que está do teu lado para ver se ele ainda está acordado e diz: ei, o que importa é o seu lado de dentro. Profeta Daniel, a Bíblia diz que mesmo sendo levado injustamente à cova dos leões, dormia, enquanto que o rei passava a noite acordado. Está na Bíblia. Pegaram a Daniel, lançaram dentro da cova. Pode ler lá em Daniel. A Bíblia diz que Daniel dormia à noite, enquanto que o rei, diz a Bíblia, que passou a noite inteira acordado e não conseguiu dormir. O que está tirando o teu sono? O que está tirando de você essa paz? Não é o que está do lado de fora, não. O que você está permitindo do lado de dentro. Por isso que às vezes você corre para a ansiedade, você corre para os remédios. Por quê? Porque é o lado de dentro. Você está deixando o lado de fora atingir o lado de dentro. Então por isso você perde o sono. Por isso que você fica com a sua cabeça tão cheia, tão pesada, que tem hora que parece que vai explodir. Tem hora que você, meu Deus, é como se alguém viesse aqui, sabe, e comprimisse aqui a sua, sabe, fica apertando. Você sente aquela, meu Deus, o que é isso? Jesus me ajuda, meu Deus do céu. Interessante porque o rei está acordado a noite toda. O rei está de um lado para o outro, não consegue dormir, não tem paz. Meu Deus, o que é que está acontecendo? A Bíblia diz que o rei chega a pedir até o Deus de Daniel que o guardasse. E Daniel está dormindo. E Daniel está lá sossegado, muito bem, obrigado. Então, e aí, como é que fica? Porque o rei está acordado. Porque o lado de dentro está mais perturbado do que o do lado de fora. Daniel na cova dos leões. Paulo e Silas, mesmo chicoteados e presos,
transformaram a cadeia em um lugar de adoração. Chicotearam o rapaz, prenderam o rapaz, para calar o rapaz. Quando chega na prisão, ele transforma em lugar de adoração. Pessoas te perseguem, pessoas querem ver tua queda, pessoas querem ver a tua ruína e ainda se sentam para esperar para ver a coisa acontecer. E aí quando de repente, quando olham para você, está lá você como a fênix surgindo das cinzas. E você começa a adorar na sua casa, levanta a mão, aumenta o louvor. Você está lá marchando no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você entra no quarto, você está lá gritando. E tem gente que não pode uma coisa dessa. Porque não é o lado de fora, é o lado de dentro. Não é o lado de fora, é o lado de dentro. A questão aí, quem é que está mandando em quem? É os acontecimentos que estão mandando do lado de dentro? Ou é quem está do lado de dentro que está mandando o que está do lado de fora? E aí, como é que fica? Mas eu quero dar aqui, para terminar, um dos maiores exemplos que nós podemos ter na nossa vida, que foi o que nós acabamos de ler. Você sabe como é o nome dele? Você sabe como é o nome dele? Eu vou ler com você então, vamos lá, rapidinho, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o homenagearam, o aplaudiram. Amém? O que foi que fizeram? Olha para o irmão que está do teu lado e diz: crucificaram ele. Não, sacode o irmão aí para acordar que está meio... sacode ele aí. Diz: ei, crucificaram ele. Está na Bíblia. Crucificaram o homem. Prenderam ele na cruz. Não manietaram, não amarraram, não, prenderam ele na cruz. E está lá os telespectadores assistindo a cena, olhando para ele. Ele vai desistir, ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai daqui a pouco, quer ver como ele vai blasfemar? E está lá os telespectadores todos assistindo. E olha só o que a Bíblia diz: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Para mim, o maior de todos os exemplos que nós podemos colher nesta noite se chama Jesus de Nazaré. E preste atenção que aqui é rápido. A Bíblia nos mostra Jesus enfrentando um final de semana mais difícil da sua história. Olha para cá rapidinho agora. Irmão, eu acredito que, que finais de semana é um negócio meio sombrio. Finais de semana é um negócio meio sombrio. Só para você ter uma ideia, são nos finais de semana que muitas pessoas, infelizmente, começam a jogar suas vidas fora, as suas intimidades com Deus. É o sextor, né? Você já viu esse negócio? Sextor. E a pessoa pega o seu final de semana e transforma o seu final de semana na sua derrota, na sua ruína, no seu fracasso. Por quê? Porque sextou. Na verdade, nos finais de semana, a coisa é tão pesada espiritualmente falando, há uma investida do diabo, tão pesada sobre esse sextor, sabadô, domingolô, seja lá como for, é final de semana, que muitos, na verdade, infelizmente, acabam jogando a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. É nos finais de semana que muitos, infelizmente, me perdoe, mas jogam o que na verdade poderiam guardar, reservar com toda a segurança, que seria a sua vida de santidade com Deus. É nos finais de semana. Nos finais de semana que infelizmente por conta de uma simples saidinha, de uma deitadinha, que acaba com que venha aí uma gravidez inesperada. É nos finais de semana. É nos finais de semana que às vezes você está em casa, olha para um lado, olha para o outro e diz: sextou, sabadô, domingolô, e não tem nada o que eu fazer, vou fazer o que, olô? E aí de repente chega lá uma mensagem no WhatsApp: ei, o que é que tu está fazendo? E é final de semana e você começa a pensar assim: o que é que eu vou ficar fazendo em casa? Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, e eu vou ficar em sexta-feira em noite em casa, sábado em casa, domingo, não vou, eu não sou para isso, não, eu tenho que aproveitar a vida. É final de semana. Final de semana é um negócio pesado, irmão. Final de semana é um negócio pesado. Final de semana é um negócio tão pesado de um jeito que o camarada, é impressionante, é mais fácil ele adoecer sexta, sábado, domingo do que ele adoecer de segunda até quinta-feira de noite.
Final de semana é um negócio que você fica de boca aberta. É no final de semana que a pessoa chega sutilmente, delicadamente, você para de ser besta, dá só um tapinha aqui. É no final de semana que a pessoa começa a enveredar para o mundo das drogas e a pessoa nem percebe, é final de semana. E foi no final de semana que a Bíblia diz que crucificaram a Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz, está escrito que esses finais de semana, sexta, sábado e domingo, até a ressurreição, foram intensas trevas, está na Bíblia. Só para você ter uma ideia, todo e qualquer macumbeiro que, entre aspas, que acha que se preza, sabe o que é que eles fazem? Eles começam os trabalhos nas sextas-feiras. É marcado na sexta-feira. Se é para matar, se é para separar, se é para tirar do emprego, se é para trazer desunião, se é para trazer contenda, é sexta-feira. É sexta-feira. Final de semana é um negócio incrível. Para pensar, pensa comigo. Final de semana não é fácil, meu irmão. Final de semana não é fácil. Ora, final de semana é um negócio tão esquisito de um jeito, que você já trabalha a semana toda, chega o final de semana, você pensa que vai descansar, o que é que você vai ter? Mais trabalho. Final de semana não é fácil. Final de semana não é fácil. E foi justamente no final de semana que crucificaram a Jesus de Nazaré. Olha só, preste atenção se não é verdade que eu estou te falando pelo Espírito Santo. Primeiro, foi no final de semana que Jesus foi vendido por seu amigo por 30 moedas. Começou na quinta-feira à noite, sextou, o homem já estava sendo vendido e julgado para ser condenado. Final de semana. Foi no final de semana que venderam Jesus de Nazaré. E não foi vendido por qualquer um não, foi vendido por seu amigo. Porque quando ele o beijou, ele disse, amigo, traístes o filho do homem com um beijo? Ele não disse por 30 moedas de prata, ele disse com um beijo, final de semana. Foi no final de semana que Jesus foi abandonado por todos os seus seguidores que andavam ao seu lado. Foi final de semana. Até quinta-feira estava todo mundo com ele, dizendo. Até quinta-feira o povo rodeava, o povo celebrava, o povo festejava, o povo então dizia Hosana, 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 o povo recebia milagre, o povo recebia cura, o povo dizia esse é o Messias que havia de vir. Chegou o final de semana, todos os abandonaram. Saíram de perto, largaram mão, não quero saber dele, não quero conversa com ele. Foi quando, pessoal? Final de semana. Final de semana. Terceiro, foi no final de semana que Jesus foi negado 3 vezes pelo apóstolo que viria a ser o líder dos seus discípulos. Foi no final de semana. Foi no final de semana que Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi no final de semana. É no final de semana que o diabo mais investe, que é para ver se nós vamos negarmos Jesus de Nazaré. É no final de semana que você diz, eu estou tão cansado, meu Deus, deixa eu para ir para o culto no outro domingo. Final de semana. Você já passou a semana toda lutando, trabalhando, o pau quebrando, orando pouco, jejuando, sabe lá como, só Deus sabe se está ou não jejuando, se está orando ou se não está orando. Chega o final de semana, você inventa uma limpeza na sua casa, quando você termina, você está tão quebrado, tão exausto, você diz, nossa, eu não tenho como ir nem sequer para a igreja, eu estou tão cansado, tão exausto, final de semana. Aí você diz, domingo que vem eu vou. Final de semana. É final de semana. E você vai, sem perceber, vai deixando isso acontecer. E esses seus finais de semana vai se tornando algo costumeiro, rotineiro. E quando chega o momento da sua vida, que você nem vai mais sentindo falta, sabe? Você não vai mais sentindo falta. E a coisa vai se encaminhando para isso. É nos finais de semana. Quarto, foi no final de semana que Jesus foi humilhado e chicoteado. Foi no final de semana. O casal passa a semana toda, um trabalha para cá, outro trabalha para lá. Quando chega o sábado, o domingo, que é para esses dois estarem bem dentro de casa, o pau quebra. Em poucos minutos, não precisa de muito não. Não precisa. Começou, sextou, sabadou, domingolou, começa o pau a quebrar-lô. Parece 2 fios descascados dentro de casa. Parece 2 inimigos, sabe? Olha que coisa séria.
Parece dois inimigos. Trabalhar a semana toda, se vira o pouco durante a semana, porque quando chegou, outro estava saindo, quando estava saindo, outro estava chegando, quando chegou já foi só para jantar, já foi quase jantando, dormindo em cima do prato, já se deitou, já dormiu, não brincou durante a semana por causa do cansaço que não deixou. Aí chega o final de semana que é para desfrutar, para poder brincar, para um bom entendedor, minha palavra basta, vão brigar. Final de semana. Final de semana. Final de semana. E aí você diz, meu irmão, pastor, mas é mesmo. Eita, Jesus de Nazaré. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, pastor. Pois é. Final de semana. Final de semana. Durante a semana toda o casal trabalha. Trabalha, para no final de semana brigarem. Para no final de semana parece que eles pegam as raivas dos trabalhos, dos disse-me-disses, aí vão jogar um na cara do outro, porque isso, porque aquilo. Final de semana. Tem pessoas que elas já ficam até com medo que chegue o final de semana. Ai meu Deus, já vai chegar sextou, sábado, domingo, lô. Meu Deus me ajuda, final de semana dor, só vai ser de dor. Tem gente que já tem medo do final de semana. Prefere que o marido esteja aí trabalhando ou que a esposa fique para bem longe. Fica, sabe aquela coisa? É final de semana. Final de semana. Interessante, né? Quinto, foi no final de semana que Jesus carregou a sua cruz. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, o irmão ou irmã, né? Diga, meu irmão, quem pegou a sua cruz que carregue. Não tem como se livrar dela não, filho. Amém? Não tem como se livrar não. Foi no final de semana que Jesus carregou a cruz. É no final de semana. É no final de semana que você tem que aguentar as chatices do marido, as chatices da esposa. É no final de semana, porque na semana não dá tempo. É no final de semana. Só que o problema aí, você sabe o que é? É que acaba que você permite que o lado de fora determine o lado de dentro. E aí chega um momento que você explode. Tem um momento que você grita, você faz. Meu pai esculhamba, é palavrão, é xingamento. É só Deus na misericórdia. Final de semana. Pergunta para o teu irmão, como tem sido teus finais de semana, meu irmão? Não, pergunta aí só para acordar, nós vamos orar. Pergunta, como é que tem sido os teus finais de semana? Como é que tem sido? Botar um filme, assistir, assar uma carne ou então ovo, não importa. O importante, eu digo sempre, o que sai caro não é o que você compra, o que sai caro é o que você passa. Final de semana. Foi no final de semana que Jesus foi ajudado. Receba agora em nome de Jesus. Foi no final de semana que Jesus foi ajudado a carregar a sua própria cruz por um homem sirineu, por tão pesada que estava. Ei, não se preocupa não, que Deus vai levantar um sirineu para te ajudar a carregar a tua cruz no final de semana. De repente você está cansado, meu Deus, vou para a panela de novo, vou para o fogão de novo. Aí Deus vai levantar alguém, vai mandar um WhatsApp, vai ligar para ti. Tem como você vir aqui almoçar comigo? Eu disse, estou chegando, final de semana. Estou mandando uma bênção para ti agora, um pix para você. Quem recebe? Ixi, estão com sono mesmo. Quem recebe? Recebe, ô Vanessa? Recebe. Final de semana. Você está mandando um pix para ti, criatura. Mas para quê? Não pergunta para quê não. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, ô irmão, não pergunta para quê não. Recebe. Vai perguntar para quê? O quê, irmão? Está amarrado? Eu recebo. Faz que nem a obreira Amanda. A obreira Amanda mandou uma mensagem para um pessoal dizendo assim, manda a tua chave Pix que eu quero abençoar. Aí mandou para nós, não foi também? Mandou para a mãe dela disse, eita meu pai, ela só pode estar muito doente, não é possível uma coisa dessa. E aí na mesma hora, não deu tempo nem chegar lá, ela mandou o Pix. Aí ela foi e mandou, Deus abençoe essa chave Pix em nome de Jesus. A mãe dela disse assim, como é que você faz isso com a sua mãe, minha filha? Mas com você não vai ser assim não.
Porque vai ser final de semana, você vai estar cansado, você vai estar exausto. Em vez de você estar murmurando, reclamando, o lado de dentro falando para o lado de fora. Eu só vivo nessa casa se for para passar, para engomar, para cozinhar. Só se for para cuidar de menino. O outro dizendo, interessante, eu só sei para trabalhar e botar comida nessa mesa. Não, não vai acontecer isso. Eu profetizo, se você está recebendo, receba em nome de Jesus, que você vai ficar assustado. Nossa, aconteceu. Eu estou lhe dizendo que vai acontecer com alguém aqui. Pessoas vão dizer assim, ei, manda aí a tua chave Pix que eu quero te abençoar. Na mesma hora você vai mandar. A pessoa vai mandar a semente. E o que você vai fazer? Se ajeita aí, se arruma aí que nós vamos amar, nós vamos jantar, vamos almoçar. Aleluia! Foi no final de semana que Jesus demonstrou a todos os seus discípulos que a cruz era pesada, porém não desistiu de carregá-la. Ei, foi no final de semana, a cruz é pesada, mas Jesus nos deu a maior lição, deu para os discípulos e deu para nós. Se Deus te deu uma cruz para carregar, porque você pode carregar. Final de semana. 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 Ele deu o maior exemplo para todos os discípulos e não desistiu de carregá-la. Ah, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que Deus vai mandar recursos, Deus vai mandar reforços para os que não largam a sua cruz. Não, você está dormindo, você parece que está no outro mundo, parece que você está... Não, eu vou repetir. Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar reforço para os que não largam a sua cruz. Foi no final de semana que Jesus venceu o diabo por nós. Se o diabo trabalha no final de semana para destruir, Jesus Cristo usou o final de semana para destruir o diabo. Foi no final de semana, ele foi no seio da terra, pegou a chave do inferno e da morte, botou no cós, tirou Satanás do trono e disse, acabou, eu estou te despindo, principados e potestades e todas as hostes espirituais da maldade, e triunfou em si mesmo na cruz. Final de semana. Final de semana. Final de semana. Já que o diabo quer conduzir para o pecado, já que o diabo quer conduzir para a morte, já que o diabo quer... Não, aí Jesus diz assim, pois eu vou fazer o contrário, eu vou te vencer no final de semana. Vou te vencer justamente nesses períodos que você investe tão pesado sobre os meus filhos. Eu vou te vencer lá. E venceu, e vai vencer, continua vencendo, e vai vencer sempre. Quem crê, dá um glória a Deus. Final de semana. Aleluia. Foi no final de semana que Jesus, aleluia, aleluia. Foi no final de semana que Jesus pagou todas as nossas dívidas. Foi no final de semana. Eu sei que você está preocupado, eu sei que você está angustiado, eu sei que você está dizendo, Jesus, como é que eu vou fazer para pagar? Jesus está te dizendo nesta noite, ei, foi no final de semana que eu paguei todas as tuas dívidas. Não, você está com mais sono do que você está ouvindo. Você não está entendendo. Jesus está lhe dizendo, foi no final de semana que ele pagou todas as minhas, as tuas, as nossas dívidas. No livro de Colossenses, a Bíblia Sagrada diz, e isso era numa sexta-feira, sextou, para sábado, domingalô. E aí a Bíblia diz que no sextou de Jesus, ele pegou a cédula, a conta que era contra nós, cravou-a na cruz e disse, está pago. Está pago. Está pago. Foi quando, pessoal? Não, está fraco. Foi quando? Final de semana. Final de semana. Deus, olha, escute uma coisa. Pode ser que seu marido não tenha feito nada a semana toda, mas Deus pode fazer em um sábado o que ele trabalhou a semana toda e não conseguiu. Num domingo só, Deus fez com que uma só lançada de rede, Pedro servisse-se de peixe por uma noite toda que trabalhou e não pegou. Está na Bíblia. E eu termino no nome do Senhor Jesus. Foi no final de semana que Jesus foi ressuscitado. Foi. Quando foi o dia que ele ressuscitou? Qual foi o dia que Jesus de Nazaré ressuscitou, irmãos? Domingo.
Domingo pela manhã foram visitar o túmulo para ver se ele estava lá. Chegaram lá, o homem não estava. Ressuscitou. Ressuscitou. É também nos finais de semana que Jesus ressuscita as tuas esperanças, ressuscita a tua fé, ressuscita a tua confiança, ressuscita a tua vida espiritual. E eu estou aqui para lhe dizer: ei, Satanás, se tu quer usar os finais de semana para destruir, Jesus de Nazaré está usando hoje, sextou, na casa de Deus, aqui na igreja Celebrai, para nós pisarmos em ti, em cabeça de serpente e escorpião. Usando final de semana. Hoje é quando? Hoje é de sexta para sábado. Já estamos na madrugada, adentrando o sábado da madrugada. Nós estamos no pleno final de semana. Agora vamos nos colocar de pé e vamos pegar o diabo pela bitaca e vamos dizer: rapaz, você perdeu, você está derrotado, você está debaixo dos meus pés, porque Jesus de Nazaré me chamou para ser mais do que vencedor. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: é no final de semana a tua vitória. É no final de semana a tua vitória. Você está assistindo quando essa mensagem? Você está assistindo quando essa mensagem? Profeta, é numa quarta, é numa terça, é numa quinta, é numa sexta, é no sábado. Não importa. Ei, a tua vitória está chegando. A tua vitória está chegando. Você pode sair do lugar só para poder movimentar as pernas. Sai do lugar só para mover as pernas. Se levanta, se levanta. Sai do lugar e diz: ei, a tua vitória está no final de semana. 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 Jesus, eu repreendo toda investida do diabo nos finais de semana, na minha casa, na tua família, no teu lar, em nome de Jesus. Nós vamos ter finais de semana de paz, nós vamos ter finais de semana de love you. É isso que nós vamos ter, amém? Que Deus te abençoe.